Eu sou a Nova. Eu sou o Aloy, e este é o Edit Stack Daily. Hoje, a superfície do Arnis de agentes é a manchete. O Hermes Agent 0.16 lançou o The Surface Release, um aplicativo desktop Electron nativo real com conexão remota ao Alter, entrada de arquivos por arrastar e soltar, e um painel administrativo completo baseado em navegador, tudo shipped em 874 commits em um único ciclo de release. O OpenAI Codex 0.137 adicionou Multi-Agent V2 com persistência de escolha de runtime por thread, pesquisa web standalone paralela, e visibilidade de limite de crédito mensal em fluxos Enterprise. O Cloud Code 2.1.166 introduziu cadeias de fallback model configuráveis de até 3 modelos e regras de negação de Globe to Name, com o 2.1.167 seguindo como release de polimento de bug fixes. Após as atualizações do Arnis, a faixa de modelos pousa no Gemma 412B como release multimodal sem encoder do Google que cabe em 16 GB de VRAM. O radar de projetos cobre o A2A protocol alcançando a V1.0 sob a Linux Foundation. O Kimi Code CLI como um agente de codificação terminal nativo em TypeScript, e a lista de recursos curada a Vesome iAgents 2026 como índice definitivo do que ler a seguir. A ordem desta semana coloca a camada de Arnis primeiro porque a área de superfície é o que mudou. A história do modelo é forte, mas a ferramenta que os operadores tocam é onde a confiabilidade é construída ou quebrada. O Hermes Agent acabou de se tornar um aplicativo que seus colegas não técnicos realmente vão usar. O Codex está fechando as lacunas que fazem sessões multi-agent perderem o lugar através de um handoff. O Cloud Code agora pode encadear modelos de fallback para que uma API saturada não para um agente DED. E a história do modelo que segue é um release sério de peso aberto para stacks de agentes local fast. 3 camadas estão se movendo ao mesmo tempo, e a forma mais útil de ouvir é mantê-las separadas. A camada de Arnis é o que um agente roda, e os releases de Agent Arnis deste ciclo tocaram cada superfície primária que operadores realmente tocam: desktop, terminal, roteamento de fallback e handoff multi-agent. A camada de modelo é o que determina a qualidade do que o agente produz. A camada de ferramentas é o radar de projetos open source que preenche as lacunas entre os releases principais. O Hermes Agent 0.16 é o release de Arnis da manchete. É o release mais expansor de área de superfície que o projeto já enviou desde que começou, e o centro está em um aplicativo desktop nativo cross-plataforma real. Isso não é um wrapper em torno de um terminal. Isso não é uma aba de navegador fixada a uma URL. É um installer que coloca uma janela de chat real no dock ou na taskbar. O Codex 0.137 é o release CLI da OpenAI, e a mudança mais significativa arquitetonicamente é o Multi-Agent V2 com persistência de escolha de runtime. O detalhe arquitetônico importa. Cada thread spawnada agora carrega sua própria escolha de runtime para frente. Agentes spawnados recebem follow-up mais limpo e defaults de metadata. Isso fecha uma classe de bugs onde uma sessão pai faz handoff para um filho e o filho silenciosamente dropa contexto. O Cloud Code 2.1.166 adiciona uma configuração fallback model e regras de negação de Globe to Name. A cadeia de fallback é a feature voltada para o operador. Configure até 3 modelos em ordem de prioridade e o runtime escolhe o próximo quando o primário está sobrecarregado. Regras de Globe DN permitem que você escreva uma única regra que corresponde a todas as ferramentas, ou um padrão que corresponde a um subconjunto. A faixa de modelos é o Gemma 412B, um modelo multimodal sem encoder de 12 bilhões de parâmetros com uma janela de contexto de 256K, lançado sob Apache 2.0 pelo Google em 3 de junho de 2026. O detalhe arquitetônico é a história. Visão e áudio fluem diretamente para o backbone do modelo de linguagem ao invés de através de um encoder multimodal separado, que é a escolha de design que permite que um modelo de 12 bilhões de parâmetros processe input multimodal em 16 GB de VRAM. O radar de projetos cobre 3 itens. O A2A Protocol V1.0 alcança um marco formal como a camada de interoperabilidade de agentes sob a Linux Foundation, com Agent Cards para descoberta e uma máquina de estado de tarefa John RPC 2.0. O Kimi Code CLI é um agente de codificação terminal nativo em TypeScript com suporte MCP nativo e dispatch paralelo de subagentes.
O Avezome A-Agents 2026 é o índice curado que surfaceia servidores MCP, framework de agentes, e protocolos para o stack de agentes. O fio condutor ao longo do episódio é a área de superfície. A camada de ARNs está consolidando em torno de ferramentas nativas multisuperfície. A camada de modelo está adicionando opções de peso aberto para fluxos de trabalho local FAST. O radar de projetos é a camada de conectividade que permite que essas ferramentas conversem entre si. O Hermes AGET 0.16 é o release que muda como o Hermes encontra o desenvolvedor. A manchete é um aplicativo desktop Electron nativo real que instala como qualquer outro app Masus, Linux ou Windows, atualiza-se in place de dentro do app, e te dá uma janela de chat apropriada com streaming, uma lista de sessões, entrada de arquivos por arrastar e soltar, colagem de imagem da clipboard, um CMD mais Command Palette, e um Model Picker vai na status bar. Se você estava dizendo aos seus colegas não técnicos é um agente de linha de comando e assistindo os olhos deles vidrarem, agora você pode simplesmente enviar a eles um installer. O aplicativo desktop se comporta como a ferramenta que eles esperam encontrar na pasta de aplicativos. A janela de chat faz streaming de respostas. A lista de sessões arquiva e pesquisa. Arraste e solte um arquivo na área de chat e o arquivo é anexado à próxima mensagem. Colhe uma imagem da clipboard e ela vai para o mesmo pipeline de anexos. O aplicativo desktop não precisa rodar o Hermes localmente. Aponte para um gateway Hermes remoto, seu Omelab, uma box hospedada, o servidor de um colega, e o app conecta via WebSocket seguro, autenticando com o outro ou nome de usuário e senha, sem mexer com flags inseguras ou tokens de sessão copiados à mão. Cada perfil pode mirar seu próprio host remoto, e você pode rodar sessões concorrentes através de múltiplos perfis simultaneamente. Essa é a história de conexão remota que Deployments Enterprise e de equipe do Hermes estavam esperando. O aplicativo desktop se torna um thin client para um gateway compartilhado, o que significa que uma equipe pode rodar uma instância Hermes hospedada e cada desenvolvedor roda sua própria GUI nativa. O fluxo de autenticação usa OAuth, então a identidade é delegada para o provedor que a equipe já roda. Nome de usuário e senha é o fallback para ambientes sem provedor OAuth. O dashboard web cresceu um painel administrativo completo baseado em navegador. Você tem gerenciamento de catálogo MCP, configuração de canais de messaging, armazenamento de credenciais, gerenciamento de VBUOs, configuração de memória, e login OIDC plugável ou nome de usuário senha, tudo de um navegador sem tocar a linha de comando. A configuração inicial agora tem um caminho, Quick Setup, via nos portal que te leva de install a primeira mensagem em segundos, o que importa para onboarding de novos usuários ou avaliar o Hermes em um ambiente novo. O conjunto de skills padrão foi aparado para o que você realmente precisa. As skills NVIDI entraram nos tabs do Skills Ruby confiável. O Model Picker agora é pesquisável FUS em todo lugar, desktop, web, TUI e linha de comando, o que parece trivial até você ter uma longa lista de modelos e sem busca. O Anguindo finalmente permite que você reverta as últimas N voltas, que é a feature de qualidade de vida que usuários solicitaram desde o primeiro release. Por baixo do capô, 2 bug closures de prioridade 0 e 62 de prioridade 1 vêm junto. O round de segurança vale a pena notar individualmente. Uma dependência do Starlet foi pinned para uma versão fixa. O hardening off-loop de server-side request forger e fecha uma classe de vetores de ataque em caminhos de requisição de plugin e provedor. E o subprocess credential stripping garante que credenciais não vazam para ambientes de processos filho. O sinal prático é que o Hermes acabou de se tornar um aplicativo que seus colegas não técnicos realmente vão usar. O installer nativo remove o maior ponto de fricção único para adoção. A conexão remota OAuth remove o segundo ponto de fricção, que é o requisito de que todos rodem o Hermes em suas próprias máquinas. O painel Admin Web remove o terceiro ponto de fricção, que é ter que ensinar cada operador a superfície de configuração de linha de comando. Para o stack de agentes, o takeava arquitetônico é que a área de superfície agora é Desktop Class, uma janela de chat real com streaming, uma lista de sessões real com arquivo, um arrastar e soltar real, um fluxo OAuth real. O padrão de Wrapper Electron não é novidade, mas aplicá-lo a um gateway multi-agent com um modelo de perfil thin client é um passo significativo.
O aplicativo desktop pode ser instalado em cada máquina de desenvolvedor e apontado para um gateway compartilhado, que é o modelo de deployment que equipes enterprise estavam pedindo. OpenAI Codex 0.137 publicado em 4 de junho de 2026 como a tag estável mais recente de linha de comando, 2 releases após a Basiline API 063 de 0.135. A mudança mais significativa arquiteturalmente é Multi-Agent V2 com persistência de Runtime Choice. Cada thread gerada agora carrega seu próprio Runtime Choice adiante. Agentes gerados obtêm follow-up mais limpo e padrões de metadados. Isso significa que quando uma seção pai do Codex gera um agente filho, o filho não perde seu lugar quando a seção pai faz o handoff. A persistência de Runtime Choice é o detalhe que importa. Antes deste release, uma seção pai definia o runtime para si mesma, gerava um filho, e o filho voltava para o runtime padrão ou o último runtime que o pai usou. Após este release, a thread filha carrega seu próprio runtime choice adiante e obtém padrões de follow-up mais limpos. A semântica de handoff agora é scoped por thread, não por processo. As teclas de função 13 a 24 agora são suportadas no TUI, e colar em menus pesquisáveis melhoram a experiência do terminal para usuários avançados que usam layouts de teclado estendidos. Fluxos de Enterprise e Admin agora mostram limites de crédito mensais e podem aplicar bundles de configuração gerenciados na nuvem, incluindo workpasses de educação. A visibilidade do limite de crédito fecha uma lacuna onde operadores não podiam ver o gasto até a chegada da fatura. Fluxos de trabalho de plugins ganharam saída legível por máquina e sugestões de catálogo remoto em cache. A saída legível por máquina significa que você pode fazer pipping de listas de plugins em scripts, pipelines de integração contínua ou ferramentas de gerenciamento de frota sem fazer parsing de texto legível por humanos. Sugestões de catálogo remoto em cache aceleram o fluxo de descoberta de plugins evitando chamadas de rede repetidas. Ferramentas web e de imagem hospedadas estão disponíveis em mais fluxos de Code Mode, com pesquisas web standalone agora capazes de rodar em paralelo. Pesquisa web standalone paralela significa que o Codex pode disparar múltiplas queries de busca simultaneamente e sintetizar resultados em vez de rodá-las sequencialmente. Isso é uma vitória real de latência para fluxos de trabalho pesados em pesquisa onde uma única rodada depende de 5 ou 6 resultados de busca que anteriormente precisavam ser solicitados um de cada vez. Solicitações de permissão e aprovações agora carregam identidade de ambiente, o que fecha uma lacuna onde uma permissão concedida em um contexto podia incorretamente se aplicar através de limites de contexto. A confiabilidade da plataforma melhorou para launches de apps maços e startup de SQLite no Windows, resume de thread e refreshes de setup de sandbox. O taquiava arquitetural é que a orquestração multi-agent no Codex agora é uma surface de primeira classe. A persistência de Runtime Choice não é uma feature no sentido de marketing. É uma mudança de correção. Uma thread filha que perde seu Runtime Choice pode produzir output que não corresponde à intenção do pai, pode falhar em carregar um modelo, ou pode silenciosamente voltar para um padrão que o operador nunca autorizou. Runtime Choice Scoped por thread fecha essa lacuna. Os controles de Enterprise pousam ao mesmo tempo que a mudança de arquitetura, o que é um pareamento deliberado. A visibilidade mensal do limite de crédito permite que admins vejam o gasto antes da chegada da fatura. Bundles de configuração gerenciados na nuvem, incluindo workpasses de educação, permitem que um time aplique uma única configuração através de uma frota. O sinal do operador é que o Codex está se movendo de ferramenta CLI com o Model Pequer para runtime de agente gerenciado por frota com contabilidade de crédito. Para times rodando o Codex em produção, a movimentação prática é fazer upgrade e rodar uma sessão multi-agent para verificar que Runtime Choice persiste corretamente através de spawn e resume. Rode o comando de lista de plugins legível por máquina para ver o novo formato de output. Teste pesquisa web paralela em um fluxo de Code Mode. Verifique o novo display de limite de crédito mensal em qualquer fluxo de Enterprise ou admin que você tenha acesso. A insight-chave é que Multi-Agent V2 é a feature que faz o spawning de agentes realmente se manter junto através de limites de sessão. A persistência de Runtime Choice não é glamourosa, mas é a diferença entre um agente que mantém contexto através de um handoff e um que perde.
A vitória visível para o operador é que seções multi-agent do Codex não requerem mais babitting através de operações de spawn e resume. O NPM latest do Cloud Code agora é 2.1.166 e 2.1.167, seguindo 2.1.165. A versão 2.1.166 é o release de feature com duas adições visíveis para o operador. O EADLIN é uma nova configuração fallback model que permite configurar até 3 modelos fallback tentados em ordem quando o modelo primário está sobrecarregado ou indisponível. O flag de fallback model agora também se aplica às sessões interativas, não só às de background. Isso significa que sessões de terminal interativas também podem automaticamente fazer rollover para o próximo modelo na cadeia quando o primário satura. Isso muda como você lida com indisponibilidade de modelo. Em vez de um único prompt falhar quando uma API está no limite, o Cloud Code automaticamente tenta o próximo modelo que você configurou. Suporte a padrão Globe em posições de toolname em regras DN é a segunda feature. Usar um Coringa nega todas as ferramentas. Regras ALO rejeitam globes não MCP, e nomes de ferramentas desconhecidos em regras DN agora fazem warning no startup ao invés de aceitar silenciosamente regras mal formadas. O warning de startup para nomes de ferramentas desconhecidos é a melhoria amigável para o operador. Você agora sabe no startup se uma regra DN está mal configurada ao invés de descobrir quando a regra falha em disparar. A versão 2.1.167 é puramente bug fixes e melhorias de confiabilidade, a onda de higiene que mantém o trem de release limpo entre releases de feature. A cadeia de fallback model é a feature voltada para o operador que muda como você lida com indisponibilidade de modelo. E a interação de runtime com configurações de compliance de frota vale a pena entender. A cadeia de fallback interage com configurações de compliance de frota de minimum version obrigatória e maximum version obrigatória de forma limpa. Um version gate para o agente de iniciar se ele cai fora da faixa permitida. A cadeia de fallback seleciona o próximo modelo disponível quando o primário está indisponível. As duas configurações se compõem. Uma frota pode fixar uma faixa de versão e definir uma cadeia de fallback, e o runtime reforça ambas. O sinal arquitetural é que o Cloud Code está tratando disponibilidade de modelo como uma preocupação operacional de primeira classe. A cadeia de fallback não é um workaround para uma API instável. É uma primitive de configuração que permite a um operador definir uma ordem de prioridade através de múltiplos provedores de modelo. O runtime tenta o primário primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, e o usuário não vê a diferença exceto pelo nome do modelo na resposta. A regra Globe DN é a melhoria de surface de segurança. Uma única regra com um padrão Coringa nega todas as ferramentas. Isso é uma primitive útil para ambientes sandboxed onde o agente não deveria ter acesso a nada, ou para uma configuração temporária de trancar o agente fora durante resposta a incidentes. Regras ALO rejeitando globes não MCP significa que uma mal configuração onde um operador tenta usar globe através de nomes de ferramentas MCP e não MCP é capturada no startup, não na primeira chamada de ferramenta. Para o stack de agente, a movimentação prática é adicionar um fallback model ao seu config do Cloud Code com 2 ou 3 alternativas ordenadas por preferência. Teste a cadeia temporariamente tornando seu modelo primário indisponível e verificando que o fallback dispara corretamente. Use um Coringa em uma regra DN para testar o lockout total de ferramentas. Verifique que nomes de ferramentas desconhecidos em regras DN produzem warnings de startup. A insight-chave é que o Cloud Code agora pode encadear modelos fallback para que uma API saturando não pare seu agente de vez. Configure até 3 modelos em ordem de prioridade e o runtime seleciona o próximo quando o primário está sobrecarregado. O operador não precisa escrever wrapper script, lógica de retry, ou uma camada de roteamento separada. O runtime é dono do contrato de fallback. A cadência de versão também vale a pena notar. 2 releases em rápida sucessão, 2.1.166 como release de feature e 2.1.167 como polimento de bug. Fix é o tipo de onda de higiene que mantém um trem de release limpo. Releases de feature pousam mudanças visíveis para o operador. Releases de bug fix fecham as bordas brutas que as mudanças visíveis para o operador expõem. A divisão mantém o changelog legível e o cálculo de upgrade simples.
O Google lançou o Gemma 412B em 3 de junho de 2026 como um checkpoint OpenAI sob licença Apache 2.0 com uma janela de contexto de 256K, projetado para levar inteligência multimodal agentiva diretamente para laptops em fluxos de trabalho locais. A decisão arquitetural-chave é a entrada multimodal sem codificador. Visão e áudio fluem diretamente para o núcleo do modelo de linguagem em vez de passar por um codificador multimodal separado. Esse é o mesmo padrão arquitetural que permite que grandes modelos multimodais caibam em contagens menores de parâmetros. Ao remover a sobrecarga do codificador, o modelo de 12 bilhões de parâmetros pode processar entradas de imagem e áudio sem um estágio separado de processamento que adiciona parâmetros e latência. A escolha de design é o que torna 16 GB de VRAM suficientes. O desempenho em benchmarks é descrito como se aproximando do modelo de 26 bilhões de parâmetros do Google em tarefas de raciocínio avançado, o que colocaria um modelo de 12 bilhões de parâmetros competitivo com modelos 2 vezes maiores nos benchmarks que importam para fluxos de trabalho agentivos. O posicionamento para fluxos de trabalho agentivos é explícito. Processamento autônomo de dados, insights visuais e construção de páginas web são listados como casos de uso-alvo. O Google Inteligência Artificial Edge fornece o caminho para implantação local em hardware de laptop com configurações de VRAM de 16 e 32 GB. O Inteligência Artificial Edge é a superfície de implantação local gerenciada que lida com o carregamento do modelo, otimização de runtime e integração com a pilha do dispositivo. Para equipes que querem uma instalação de um comando em vez de um pull manual do checkpoint, o Inteligência Artificial Edge é o ponto de entrada. Para a pilha agentiva, o Gemma 412B é o modelo OpenAI de 12 bilhões de parâmetros mais realista para uso de agente de codificação local em hardware de consumidor. Ele muda a aparência dos fluxos de trabalho agentivos local fast quando o modelo e os pesos permanecem na sua máquina, sem latência de API, sem dados saindo do seu ambiente, sem custo por token. A janela de contexto de 256K significa que o modelo pode lidar com bases de código grandes ou documentos longos sem o chunking de contexto que modelos com janelas menores exigem. Uma janela de 256K é suficiente para manter um repositório de pequeno a médio tamanho em um único contexto, ou um documento longo mais o histórico da conversa mais os resultados das chamadas de ferramentas. O ponto arquitetural é que multimodal sem codificador é o padrão de design que permite que um modelo de 12 bilhões de parâmetros faça o que modelos, codificador-decodificador mais antigos de 26 bilhões de parâmetros faziam. Remover o estágio do codificador reduz a contagem de parâmetros sem sacrificar a capacidade multimodal, porque o núcleo do modelo de linguagem aprende a lidar com tokens de visão e áudio diretamente. O trade-off é que o núcleo do modelo de linguagem precisa ser treinado em dados multimodais desde o início, o que é um pipeline de treinamento significativamente mais caro. O benefício é que a inferência é mais rápida, o modelo é menor e a implantação é mais simples. Para pilhas de agentes locais, a velocidade de inferência e o tamanho do modelo importam mais que o custo de treinamento. Para a pilha agentiva, o movimento prático é fazer o pull do checkpoint do Gemma 412B do Hugging Face e executá-lo pelo LM Studio ou Olama em um laptop com 16 GB de VRAM. Compare a saída de uma tarefa de codificação com o seu modelo local atual. Teste a janela de contexto de 256K em uma base de código longa ou tarefa de compreensão de documentos. Use o Google Inteligência Artificial Edge para o caminho de implantação local gerenciada se preferir uma instalação de um comando. A visão-chave é que o Gemma 412B é o primeiro modelo OpenAI de classe 12 bilhões de um laboratório importante que o Google diz que pode rodar no seu laptop e ainda fazer raciocínio avançado. A arquitetura sem codificador é o truque que fazenda caber em 16 GB de VRAM. A janela de contexto de 256K é a capacidade que o torna útil para tarefas reais de codificação em bases de código reais. O sinal mais amplo é que a lacuna entre modelos locais OpenAI e modelos de API Closed Weight está diminuindo. Um modelo de 12 bilhões de parâmetros que se aproxima de um modelo de 26 bilhões de parâmetros em raciocínio avançado é um ponto de dado significativo. Fluxos de trabalho agentivos local FARS não são mais um compromisso. Eles são uma opção real para cargas de trabalho de produção que podem caber um modelo de 12 bilhões de parâmetros no hardware disponível.
A Moonshot Inteligência Artificial lançou o Kimi Code CLI em 5 de junho de 2026 como um agente de codificação inteligência artificial de terminal open source sob licença MIT escrito em TypeScript. O projeto é o sucessor do antigo Kimi CLI e é distribuído via NPM ou um script de instalação único que não precisa de Node.js pré-instalado. No MASUS ou Linux, um único comando de instalação coloca o binário no seu PC. No Windows, um comando PowerShell equivalente faz o mesmo. O Kimi Code CLI lê e edita código, executa comandos shell, pesquisa arquivos, busca páginas web e escolhe seu próximo passo com base no feedback. O loop padrão de agente de codificação, pronto para uso, funciona com os modelos Kimi da Moonshot Inteligência Artificial e pode ser configurado para usar outros provedores compatíveis. O modelo de execução orientado por feedback roda operações somente leitura automaticamente e pede confirmação em edições de arquivos ou comandos shell. Esse fluxo de aprovação mantém ações arriscadas sob controle do desenvolvedor. Operações somente leitura como pesquisar arquivos e buscar páginas web rodam sem interrupção. Operações de escrita como editar um arquivo ou executar um comando shell pedem confirmação. O agente propõe, o desenvolvedor decide. Recursos notáveis incluem uma TUI rápida pronta em milissegundos, entrada de vídeo para soltar gravações de tela no chat, configuração MCP nativa de inteligência artificial via comando mcp-config, subagentes para trabalho paralelo, subagentes coder, explore e play em contextos isolados, ilfcycliox para gating de chamadas de ferramentas, auditoria de decisões ou acionamento de notificações. A configuração MCP via comando mcp-config é o recurso que o conecta à pilha agentiva. Você pode adicionar e autenticar servidores MCP de dentro da CLI sem arquivos de configuração externos. A configuração é conversacional. Você pede ao agente para adicionar um servidor, ele te guia pela autenticação e o servidor fica online. Subagentes para trabalho paralelo é o recurso que muda o que um único agente CLI pode fazer. Subagentes coder escrevem código. Subagentes explore navegam bases de código. Subagentes play decompõem tarefas. Cada um roda em um contexto isolado, o que significa que o trabalho paralelo não contamina o contexto da sessão principal. Lifecycliox são um recurso voltado para o operador. Um hook pode fazer gating de uma chamada de ferramenta, o agente tem que pedir permissão antes de executar um comando shell. Um hook pode auditar uma decisão, cada chamada de ferramenta é logada com o raciocínio do agente. Um hook pode acionar uma notificação, uma mensagem no Slack, um e-mail, um VBO, quando um evento específico acontece. A versão 0.11 foi publicada em 5 de junho de 2026. O projeto tem 1902 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo. A arquitetura nativa em TypeScript vale a pena notar. O agente é escrito em TypeScript, distribuído como um único binário ou um pacote NPM, e integra com o ecossistema NPM diretamente. O sinal arquitetural é que o padrão de agente de codificação CLI nativo em TypeScript é uma categoria real. O Kimi Code CLI se junta a um pequeno conjunto de ferramentas escritas em TypeScript que podem ser instaladas como um único binário sem dependência de runtime. O benefício é inicialização fria mais rápida, footprint menor e distribuição mais fácil. O custo é que algumas escolhas do ecossistema TypeScript são pré-definidas. Para o stack de agentes, o movimento prático é instalar o Kimi Code CLI e verificar com o flag de versão. Conecte a sua chave de API do Kimi ou ao auto do Moonshot Inteligência Artificial. Teste uma configuração de servidor MCP via comando mcp-config. Execute um subagente em paralelo contra uma tarefa de base de código. Compare a qualidade de execução com o seu agente CLI atual. A percepção fundamental é que o Kimi Code CLI é o agente de codificação nativo do terminal em TypeScript que faltava no stack. Escrito em TypeScript, distribuído como um binário único, com suporte nativo a MCP e subagentes para trabalho paralelo. O modelo de execução orientado a feedback com aprovação explícita para operações arriscadas é uma escolha de design que se encaixa na ergonomia de desenvolvedor que o restante do stack está convergindo. O sinal mais amplo é que o espaço de agentes de codificação CLI está se segmentando por ecossistema. Agentes nativos em TypeScript para o ecossistema NPM e Node.js. Agentes nativos em Python para o ecossistema de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Agentes nativos em Rust para o ecossistema de programação de sistemas. Cada ecossistema recebe o agente que se encaixa em sua ferramenta e modelo de distribuição existentes. O protocolo Agent-to-Agent atingiu a V1.0 em 2026 sob a Linux Foundation, estabelecendo uma especificação formal para como agentes de diferentes frameworks se descobrem, estabelecem canais de comunicação e delegam tarefas. O protocolo define cartões de agente, manifestos de capacidades em JSON para descoberta de agentes, e uma máquina de estados baseada em tarefas para interações de longa duração usando JSON RPC 2.0. Originalmente lançado pelo Google, o A2A agora é governado pela Linux Foundation junto com o MCP. A distinção entre MCP e A2A é o modelo mental-chave. O MCP padroniza como um agente se conecta a ferramentas externas, bancos de dados e fontes de dados. É sobre o que um agente pode fazer. O A2A padroniza como agentes se comunicam entre si. É sobre como agentes trabalham juntos. O MCP já está amplamente adotado no stack de agentes. O A2A V1.0 é o protocolo complementar que permitirá a transferência de agente entre frameworks sem código de integração personalizado para cada par. A distinção importa para construtores. Se você está conectando um agente a um banco de dados, você está usando MCP. Se você está conectando dois agentes para conversar, você está usando A2A. Um cartão de agente é um manifesto JSON que descreve o que um agente pode fazer. O cartão inclui a identidade do agente, suas capacidades, os protocolos que ele fala, os mecanismos de autenticação que suporta e os tipos de tarefas que aceita. Quando um agente deseja delegar trabalho a outro, ele descobre o cartão do agente-alvo e usa o cartão para descobrir como se comunicar. A máquina de estados de tarefas é a outra metade do protocolo. Uma tarefa de longa duração tem um ciclo de vida definido: submetida, trabalhando, entrada necessária, concluída, falhou, cancelada. A máquina de estados define o que cada estado significa, quais transições são válidas e quais dados os agentes trocam em cada transição. A máquina de estados é o que torna um fluxo de trabalho multi-agente robusto contra falha parcial. O repositório A2A Project, A2A tem 24.153 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo em 6 de junho de 2026. Para o stack de agentes, o A2A V1.0 é a camada de interoperabilidade que permitirá que uma seção do Cloud Code delegue a um agente Hermes, ou que um agente OpenClaw transfira para um thread do Codex, sem construir uma integração customizada para cada par. O sinal arquitetural é que a formalização da V1.0 significa que o protocolo está estável. Construtores podem adotar o A2A sem se preocupar que o próximo lançamento quebrará a sua integração. A governança da Linux Foundation adiciona uma camada de neutralidade de fornecedor que facilita a adoção empresarial. Nenhuma empresa única controla a direção do protocolo. O protocolo atingiu maturidade suficiente para que construtores devam estar cientes ao projetar fluxos de trabalho multi-agentes. Se você está construindo um fluxo de trabalho que envolve mais de um time de agente, a questão não é mais, devemos usar A2A, mas qual versão do A2A cada runtime fala? Para o stack de agentes, o movimento prático é ler a especificação do A2A V1.0 no repositório GitHub A2A Project, A2A para entender a estrutura do cartão de agente e a semântica da máquina de estados de tarefas. Se você está construindo um fluxo de trabalho multi-agente, projete os pontos de transferência de agente com cartões de agente A2A em mente. Teste uma delegação de agente entre frameworks se você tiver dois runtimes de agente diferentes disponíveis. A percepção fundamental é que o A2A V1.0 é o protocolo que torna a interoperabilidade de agentes real. Agentes de diferentes frameworks agora podem se descobrir e transferir trabalho através de uma máquina de estados JSON RPC 2.0 formal. Não código de cola customizado para cada par. A maturidade do protocolo é o sinal de que o ecossistema multi-agente está pronto para avançar além de integrações sob medida. O sinal mais amplo é que a camada de protocolo do stack de agentes está começando a aparecer com a camada de protocolo da web. HTTP para transporte. JSON RPC para formato de mensagem. Cartões de agente para descoberta. Máquinas de estados de tarefas para interações de longa duração. Os protocolos são simples, composáveis e neutros de fornecedor. Esse é o padrão de design que permite um ecossistema crescer.
A combinação de A2A para comunicação interagente e MCP para integração de ferramentas é o stack de protocolos que o ecossistema de agentes está convergendo. Os dois protocolos resolvem problemas diferentes e se compõem de forma limpa. Um agente que fala A2A pode descobrir e delegar a outros agentes. Um agente que fala MCP pode conectar a ferramentas externas. Um agente que fala ambos pode fazer ambos. A fila prática é o que transforma ouvir em agir. Para o Hermes Agent, baixe o instalador do app desktop para seu sistema operacional e execute contra seu gateway local ou remoto existente. Teste login ou auto contra um gateway remoto se você tiver um Hermes hospedado. Explore o novo painel Admin Web para auditar servidores MCP, canais de mensagens e credenciais. Execute a configuração rápida via NUS Portal em uma instalação nova para comparar a nova experiência de primeira execução. Para o Codex, atualize para 0.137 e teste uma sessão multi-agente para verificar que a escolha de runtime persiste corretamente em um ciclo de spawn e resume. Execute o comando de lista de plugins legíveis por máquina para ver o formato de saída. Teste busca web paralela em um fluxo de modo código. Verifique a nova exibição de limite de crédito mensal em qualquer fluxo empresarial ou admin que você tenha acesso. Para o Cloud Code, adicione um fallback model à sua config com 2 ou 3 alternativas ordenadas por preferência. Teste a cadeia temporariamente tornando seu modelo primário indisponível e verificando que o fallback dispara corretamente. Use um curinde em uma regra de negação para testar bloqueio total de ferramentas. Verifique que nomes de ferramentas desconhecidos em regras de negação produzem avisos na inicialização. Atualize para 2.1.167 para as últimas correções de bugs. Para o Gemma 412B, baixe o checkpoint do Hugging Face e execute através do LM Studio ou Olama em um laptop com 16 GB de VRAM. Compare a saída de uma tarefa de codificação contra seu modelo local atual. Teste o contexto de 256K em uma base de código longa ou tarefa de compreensão de documento. Use o Google Inteligência Artificial Edge para o caminho de deployment local gerenciado se preferir uma instalação de um comando. Para o Kimi Code CLI, instale com o script de instalação e verifique com o flag de versão. Conecte a sua chave de API do Kimi ou ao OAuth do Moonshot Inteligência Artificial. Teste uma configuração de servidor MCP via comando mcpconfig. Execute um subagente em paralelo contra uma tarefa de base de código e compare a qualidade de execução com o seu agente CLI atual. Para o protocolo A2A, leia a especificação V1.0 no repositório A2A Project no GitHub para entender a estrutura do Agent Card e a semântica da máquina de estados de tarefas. Se você está construindo um fluxo de trabalho multi-agente, projete os pontos de transferência de agente tendo em mente os Agent Cards do A2A. Teste uma delegação de agente entre frameworks se você tiver 2 runtimes de agente diferentes disponíveis. Para a lista curada Vesome A-Agents e 2026, navegue pelas seções de MCP e protocolo A2A para encontrar uma nova implementação de servidor ou protocolo relevante para sua stack. A lista é atualizada frequentemente e é o índice definitivo do que ler a seguir quando você está avaliando novas ferramentas de agente. A linha condutora do Agent Stack Daily de hoje é superfície e conectividade. A camada de ARNs está se consolidando em torno de ferramentas nativas e multisuperfícies que os operadores realmente querem usar. A camada de modelo está adicionando opções de peso aberto para fluxos de trabalho local FAST. A camada de protocolo é o tecido conectivo que permite que essas ferramentas falem umas com as outras. A pilha de agentes está se tornando menos mística e mais operacional, e isso é exatamente o que ela precisa para se tornar uma ferramenta de produção em vez de um demo de pesquisa. Voltamos em breve. As notas do programa de hoje do Agent Stack Daily estão em tobionfitnesstech.com. Você encontrará os timestamps, os links para os lançamentos e ferramentas que cobrimos, e o contexto técnico mais profundo que não coube no áudio falado. Este é o Agent Stack Daily. Eu sou Nova. Obrigado por ouvir.